Queridas famílias, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estarmos juntos, unidos no propósito mais precioso que o Senhor nos confiou, a educação dos nossos filhos. O Grupo Organização e Método tem por objetivo ajudar as famílias a educarem seus filhos para que tenham um futuro digno e honroso como cidadãos, mas principalmente como servos do Deus Altíssimo. E comigo está a professora Késia. A paz do Senhor, Késia. Paz do Senhor, Fernanda. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem. Como Fernanda bem colocou, nós estamos conversando sobre a educação dos filhos na era digital. E nos últimos programas nós conversamos com a irmã Bianca Acilino sobre como a inteligência artificial pode ser usada para criar as revistinhas da EBD, aquelas revistas belíssimas de história em quadrinho, e trazer conteúdos doutrinários para as nossas classes de crianças, intermediários e adolescentes. E hoje nós temos uma convidada muito especial de Parauapebas, no Pará, que participou da missão transamazônica. Nós recebemos com muita alegria a nossa irmã Jaqueline Fidelis. A paz do Senhor, Jaque. A paz do Senhor, Késia, a paz do Senhor, Fernanda. É uma alegria estar aqui com as irmãs, reunidas neste propósito, que é a orientação às famílias e também compartilhar das experiências que temos vivido com o Senhor ali no Pará. Eu sou da igreja da ICM Cidade Nova, na cidade de Parauapebas, Ministério do Pastor Miguel. Nós estamos lá há 2 anos, nós já passamos por algumas regiões, e hoje o Senhor nos chamou ali para a região sul do Pará. Já moramos em Minas Gerais, já moramos no Mato Grosso, na Bahia, na região do Distrito Federal, e hoje nós estamos ali realizando a obra juntos, em família, na cidade de Parauapebas. Já que nós tivemos a oportunidade de conhecer você e sua família no Unidos em Família de julho deste último inverno, e nós queremos que você também apresente para os irmãos que nos assistem um pouco da sua família, enquanto as imagens vão passando aí para vocês acompanharem. Então, meu esposo é Miguel, nós somos casados há 24 anos, desse relacionamento que é uma bênção que o Senhor nos concedeu na presença do Senhor. Nós temos 2 filhos, a Manu e o Miguelzinho, que também nos auxiliam na realização da obra. Estamos educando eles nos caminhos do Senhor, e falar de família é uma alegria. Uma bênção. E hoje nós vamos conversar um pouco, porque Jaqueline veio do Pará para o Seminário Unidos em Família e ela fez um trabalho muito importante recentemente na missão transamazônica, usando as revistinhas da EBD como instrumento de evangelização. Mas a gente pode iniciar, Jaque, falando um pouco da diferença da missão Amazônia e a missão transamazônica, que todas se realizam ali, naquela região, Sim, enquanto a missão Amazônia, ela é realizada na região de Belém, os irmãos de todo o Brasil se reúnem ali e partem de Belém de barco, para essas regiões ribeirinhas ali e assistem àquela região. Nós fazemos a missão transamazônica de carro, Nós percorremos ali cerca de 1.200, 1.300 quilômetros, assistindo às cidades ali que envolvem a região da Transamazônica. E nesta missão em especial, nós tivemos o privilégio ali, o chamado do Senhor para evangelizarmos com o uso da revistinha, que tem sido utilizada na EBD, e o Senhor também nos direcionou a usar elas na evangelização. Muito bom. Jaque, nós aqui ouvimos um pouco sobre a diferença da missão Amazônia e da missão transamazônica. Então, elas são da mesma região. A missão Amazônia, o percurso é diferente da missão transamazônica? Como é que é? Isso. A missão Amazônia está ligada à região norte do Pará, E a missão transamazônica já está sendo realizada pelos irmãos da região sul do Pará. Uma por meio do rio. Isso, e outra terrestre. Qual o percurso para os irmãos compreenderem um pouco a extensão? A extensão. Vocês caminham por longa extensão? Isso, cerca de 1.200 quilômetros. A gente geralmente parte da cidade de Marabá e
determinado, né, pela coordenação, que é o pastor Zé Hilton, que é o responsável ali, busca ao Senhor a direção. Na penúltima nós fomos até Altamira e nessa última missão nós fomos até a cidade de Santarém, cerca de 1.200 quilômetros ali da nossa casa. Nós estamos falando, delimitando um pouco esses diferentes trabalhos, porque são muitos as iniciativas que a nossa igreja está à frente. Então tem a Missão Sertão, a Missão Amazônia, a Missão Transamazônica, os trabalhos de ação social, Evangelhos Sem Fronteiras e as Serenatas, todos eles que mobilizam esses trabalhos de ação social, evangelização, não é isso, Jaque? Isso. E aí nós gostaríamos de ouvir um pouco quais os recursos que vocês usam. A gente trouxe alguns aqui, não é, Jaque? Sim. Daqueles que são específicos para alcançar as crianças. Conta um pouco desse trabalho e do material que vocês têm usado. Isso. Acompanhando, né, ao longo dos anos, né, o Senhor tem feito no meio da igreja. Eu me lembro de quando criança, né, nós não tínhamos grandes trabalhos evangelísticos nas ruas, né, e hoje o Senhor tem nos chamado até para as crianças, né. Iniciamos aí, quando começamos as abordagens de ruas, com as Bíblias interativas, né, desse modelo que está aqui, que também é chamado de flanelógrafo, né, que é um recurso muito utilizado pelas professoras, né, para abordar as crianças na rua. Né? Elas têm a oportunidade, né, de pegar, de conhecer o material, mas é um trabalho que as crianças, depois que a gente passa, elas ficam com a história gravada no coração. Porém, com a revistinha, nós tivemos uma experiência marcante, porque nós temos algo a deixar com as crianças. Então, depois que a missão se vai, né, que os louvores vão, que a história fica contada, elas têm algo ali para uma experiência individual com o Senhor, onde elas podem, né, ler, a gente ensina a orar, a buscar uma experiência com o Senhor. Então, foi e tem sido de uma riqueza muito grande, de grande valia, as revistinhas também utilizadas para a evangelização de crianças. Esse recurso, então, você leva numa quantidade para doar? Isso. Nós fazemos ali a impressão. Nós temos até uma experiência muito marcante que eu imprimi as revistinhas, né, de onde eu estava e levei. E cheguei na missão, uma professora me procurou e falou: Jaque, eu encontrei umas revistinhas lá em casa, vamos unir para a gente doar juntas aqui, dividir entre as professoras. E nós tínhamos levado a mesma revistinha, com o mesmo tema, que é o valor da salvação, que foi o tema do nosso seminário de março, né? Foi uma grande bênção ali para nós, uma experiência marcante para nós. Nós temos conversado um pouco sobre o uso das tecnologias com as crianças, intermediários, adolescentes, como que os pais devem fazer essa orientação. E aí hoje a gente traz então, Jaque, né, como que a revistinha que é feita, né, a Bianca conversou conosco nos episódios anteriores, fazendo uso da inteligência artificial, como que ela é um grande material evangelístico para esse momento, né, que você fala, o que nós levávamos desse material não ficava com as crianças. E aí agora as revistinhas ficam com as crianças. Nós temos ouvido muitas crianças que levam a revistinha da EBD para a escola e na hora do recreio pregam para os coleguinhas, fazendo uso desse material. Então nós também estamos sempre dizendo que a tecnologia, se bem utilizada, ela é de grande proveito, né, para o desenvolvimento cognitivo dos filhos, para o processo de evangelização. E aí lá no Manaim nós fomos conversando sobre várias experiências que vocês vivenciaram nessa última missão transamazônica com as crianças, e a gente queria que você compartilhasse, né, com as famílias, para talvez as nossas crianças, né, temos as da região do Pará, mas de todo o Brasil, do exterior, que também usam essas revistinhas, para que nós pais possamos compreender o valor desse material e disponibilizar, dar o acesso na mão das crianças a essas revistinhas. Exatamente. O Senhor, Ele tem propósito em todas as coisas, né? Quando o Senhor levantou, né, o desejo no coração de uma irmã, né, de fazer esse trabalho, né, e a igreja tem divulgado esse material para ser acessível a todos, o Senhor tinha já esse propósito.
né? Que vidas também que não conhecem o Senhor tivessem acesso a esse material. A experiência mais marcante ali é entregar e ver no olhar das crianças, né, algo acessível para eles, né? De repente a criança pega a Bíblia e ela não tem um entendimento, mas aqui, né, a tecnologia bem utilizada trouxe esse recurso maravilhoso que chega às famílias, a semente fica ali plantada nos corações e nós também temos a oportunidade de ensinar as nossas crianças a evangelizar através do uso das revistinhas, né? Verdade. Já que tem sido uma parceira, né, Fernanda, do trabalho Organização e Método, assim como Jaque, outras irmãs no nosso estado, no Brasil e no exterior, também fazem uso das aulas do material que nós elaboramos aqui, sistematizando nos seminários, tanto para as aulas com os pais, quanto para as aulas com as crianças, e aí circulam os vídeos dessa contribuição, isso muito nos alegra. Mas para nós, assim, tem um valor diferente as experiências que Jaque traz, não só do fortalecimento da nossa igreja, mas das crianças que são alcançadas, né? O que me marcou muito nas conversas que nós tivemos foi da oportunidade de crianças que nunca ouviram falar do Senhor, agora terem tido essa primeira experiência. Conta para nós um pouquinho, Jaque, como é que foi essa conversa com as crianças na evangelização? Sim. Duas experiências que marcaram muito foi de uma criança, né, que quando eu abordei com a Bíblia interativa e também deixei o recurso da revistinha, essa criança falou para mim que ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ela não conhecia, né, o caminho da salvação, o valor da salvação. E naquela conversa, ele se sentiu tão alegre, tão feliz, como quem encontrou a pérola de grande valor, que ele falou assim: tia, eu posso convidar mais pessoas? Eu posso falar para mais pessoas de Jesus, né? Ele alcançou ali uma experiência da salvação. E a outra experiência foi uma abordagem a uma criança. Ao chegar ali próximo com o material, a mãe me disse assim: olha, você pode até falar, mas ele não vai te ouvir, porque ele é uma criança autista e ele não tem interesse. Aí, na hora a gente clama ao Senhor, né? Senhor, tem misericórdia de nós. E quando ele viu o material na nossa mão, viu a revistinha, viu a Bíblia interativa, ele se aproximou. Não precisou de nós irmos até ele, ele veio até nós, se interessou pelo material, ministramos ali a aulinha. E quando, finalizando ali aquele momento de evangelização, o irmão foi orar por ele, ele levantou a mãozinha, colocou na cabeça, como se ele estivesse querendo receber uma bênção do Senhor ali. Então, nós não temos noção do alcance daquilo que o Senhor quer fazer, nós só temos que nos dispor, ir adiante, levar a preciosa semente, né, que ainda tem muitas vidas que precisam ser alcançadas, a começar pelas crianças, né, que elas podem trazer a salvação para dentro dos lares, para as famílias, né. Aí, quando Jaque fala a respeito disso, eu fico pensando nas nossas salas, nas igrejas, nas salas e nesses recursos que estão disponíveis para que as nossas crianças, independentemente da idade e da condição de atipicidade, que elas também se sintam acolhidas e em comunicação com esse material como uma forma também de se aproximar dessa mensagem de salvação. Então, é importante dizer que, embora o material das CIAs esteja disponível no site, às vezes as pessoas não conseguem compreender aonde esse recurso está sistematizado, assim como esse material da revistinha da EBD, que também está disponível no site, também é traduzido para outros idiomas. Isso não é de conhecimento de todos, né? Mas está disponível, traduzido para outros idiomas e pode fazer parte não só da aula específica, mas também é importante que ele tenha sido disponível nas salas, para que as crianças circulem na sala e se aproximem desse material e desejem estar nas salas lendo umas para as outras. Para além do momento da nossa aulinha, nós temos diferentes formatos de igreja e que as crianças gostem e usem o momento também da aula para contar histórias umas para as outras. Na minha casa, de vez em quando, meus filhos contam história para mim. Eu pego um livro, eu já contei muita história para eles e agora é a vez deles de trabalharem. Então, que as crianças sejam estimuladas a contar histórias para as outras,
dentro da igreja, nos nossos lares, nas escolas, nas evangelizações. É comum crianças que também participam da evangelização, não só as professoras, né? E elas logo se sentem conectadas umas com as outras. Criança gosta de criança, né? Então, é importante que elas também sejam estimuladas a participar desse trabalho de evangelização e do uso dos recursos que nós temos disponíveis na nossa igreja, né? E nós temos um texto, né, Kézia, lá em Filipenses, você pode ler para nós? Verdade, Fernanda. Que fala sobre esse aperfeiçoamento, né? Então nós estamos tratando dessa tecnologia, né, desse material de evangelização e como o Senhor foi aperfeiçoando isso e como que os pais nos lares também podem fazer uso desse material para o trabalho com as nossas crianças, adolescentes. O texto se encontra em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele é fiel, né? Ele é fiel para começar, ele é fiel para concluir, ele é o fiel que começou esse trabalho, ele é o fiel que atravessa gerações, conectando famílias, pais e filhos, avós, as crianças que ainda virão e trazendo recursos novos sem desqualificar os antigos. Nós temos satélite, nós temos recursos sistematizados nas aulas e nós temos recursos como esses que são tão preciosos, elaborados pelas nossas irmãs, que embelezam a nossa aula, embelezam as nossas evangelizações e também trazem um material concreto como apoio importante para o relacionamento das crianças com essa mensagem de salvação, né? E essa criança que Jaqueline comentou, quando ela recebe a revistinha, foi como a primeira Bíblia para ela, né, Jaque? Eu lembro que você nos contou sobre isso. Exatamente, porque essas crianças que não conhecem o Senhor, elas não têm acesso à palavra, né? Eles não têm nenhuma Bíblia mesmo dentro de casa. E para aquela criança foi a primeira Bíblia. Eu acredito que os frutos ainda vão continuar surgindo, né, após a evangelização, né? Quando nós voltarmos na próxima Transamazônica, né, podemos talvez encontrá-lo ali dentro das nossas igrejas, porque ele recebeu ali a palavra do Senhor. Mas o que mais me impressiona nessa história é ouvir que ela nunca tinha ouvido falar de Jesus. E a gente pensa assim, nos dias de hoje, com tantos recursos, com tantos programas, né, com tanta coisa que circula, como uma criança nunca ouviu falar de Jesus, né? Nós somos os confins da terra. Nós temos uma geração que ainda precisa ser alcançada, né? O trabalho no Brasil ainda precisa de valentes, fiéis que se disponham ao trabalho em todas as ruas, nos campos, nas valadas, não é assim que o texto em Cantares dizia? Então há um povo ainda para ser alcançado de diferentes idades, as gerações que ainda não ouviram falar do amor de Jesus e ainda precisam alcançar essa bênção de salvação, né? O trabalho de evangelização é um trabalho muito sério. Importa o trabalho diário na nossa igreja, para o fortalecimento daqueles que já foram alcançados, mas importa também o trabalho de evangelização para compartilhar essa mensagem maravilhosa que mudou a nossa vida e ainda mudará a vida de muitos, né? Exatamente. Nós temos que só dispor o nosso coração e ir. A obra quem faz é o Senhor. Nós só somos o instrumento nas mãos do Senhor ali para levar essa preciosa mensagem da salvação, que ainda há muitas vidas a ser alcançada, né? Nesse trabalho de evangelização, já que para hoje você separou uma palavra para os pais que nos assistem, né? Para você deixar um conselho, quem participou dessas 1.200 quilômetros andando, pregando, levando a semente, qual texto você deixa para os pais, qual o nosso conselho? O texto se encontra em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 6 e 7. Né? A palavra do Senhor nos diz que e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então, primeiro, começa em nós. Né? Nós temos um encontro com o Senhor, recebemos este encontro com o Senhor. E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Nós, como os pais, nós temos que ensinar aos nossos filhos o valor da salvação.
porque eles vão entender e vão levar a outras pessoas. O Senhor tem nos chamado a um compromisso com a nossa família, dentro do nosso lar, ensinando aos nossos filhos, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, viver a palavra de todo o nosso coração e ensinando aos nossos filhos. Glória a Deus! Essa é a mensagem mais preciosa que nós temos. É aquela que conecta gerações. A preciosa semente, a herança preciosa que o Senhor nos deu em cada lugar. Deitado, andando pelo caminho, andando na evangelização, caminhando para a igreja, caminhando para a escola em todo o tempo. O Senhor tem sido conosco, une a nossa casa com a bênção preciosa do Espírito Santo. Já que recebemos Jaqueline Fidelis, direto de Parauapebas. E ela veio hoje para o encerramento especial, né? Nós estamos encerrando esse tema, esse bloco da educação dos filhos na era digital, falando dos usos das tecnologias, e nós encerramos com essa experiência das revestinhas da EBD, né, como um instrumento de evangelização, para dizer aos pais que o que nós precisamos é estar atentos aos usos. Nós viemos falando, né, Kézia, do tempo que a criança fica, o adolescente na tela, os conteúdos, sempre com uma supervisão dos pais e saber fazer o bom uso dentro dos nossos lares dessas tecnologias que as crianças e adolescentes estão imersos nela. Isso mesmo. Os diferentes episódios trataram dos alertas, mas também de orientações para o bom uso da tecnologia. Que coisa maravilhosa nós podemos encerrar compartilhando experiências do alcance de vidas, do pequeno ao grande, pelo bom uso da inteligência artificial, por exemplo, como instrumento de evangelização. Eu espero que vocês tenham assistido os demais episódios. Fica o convite para que vocês possam compartilhar as bênçãos que nós recebemos daqui e que a sua casa também seja alcançada por essas bênçãos aí. Jaqueline, nós assim precisamos nos despedir, né, dos irmãos que nos assistem, agradecemos a sua presença, foi muito honroso ter essa experiência para contar para todos os nossos irmãos do Brasil, do exterior, né, como que é o trabalho da missão, como que tem sido feito o uso evangelístico, uma alegria tê-la conosco. A alegria é minha de poder estar aqui com as irmãs, compartilhando desse momento especial e falar de coisas tão preciosas, né? Glória a Deus. Kézia, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Fernanda, Jaque. Paz do Senhor. Nós louvamos ao Senhor por esta experiência gloriosa de encerrarmos esta sequência com um exemplo que inspire as nossas famílias a levar a palavra do Senhor, a levar o ensino doutrinário às nossas crianças e adolescentes, plantando sementes que as nossas crianças são a igreja de hoje e que frutificarão no seu coração, porque as nossas crianças oram, elas glorificam, elas evangelizam, elas realizam o trabalho anunciando que Jesus está voltando, e esse é o grande mistério que nós temos e que nós convidamos todos a estar conosco, e te convidamos a visitar a playlist do Grupo Organização e Método no YouTube para ver os programas anteriores na íntegra. Você vai ver onde encontra esses conteúdos para abençoar a sua casa e a casa de todas aquelas famílias que necessitam deste assunto, desta palavra. Nós pedimos que você compartilhe e nós permanecemos em oração para que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.